E esse outro artigo, o que ele mostra? Ele pega pessoas que estão tendo alteração de renda para mais e para menos, né? Então ele faz um estudo meio estranho, assim, no meu ponto de vista, mas eu também não fui a fundo ver os materiais de apoio dele para entender melhor o que está por trás dessa construção. Mas ele pega e pressupõe a alteração da renda relacionada com a alteração do preço das casas. E aí, a partir disso, ele faz uma construção para entender essas variações de renda e compara com a compra de alimentos, maior compra de alimentos ou menor compra de alimentos. E olha que interessante que ele prova. As famílias que tiveram benefício, do ponto de vista financeiro, com o aumento do valor dessas casas, que são os proprietários e não os locatários, mas os proprietários, ou seja, que realmente teriam um ganho a mais em relação a aquela casa, um aumento, daí não é uma renda direta, né? Por vezes é aluguel. Mas um aumento disso, digamos, uma renda subjetiva, faz com que gaste mais em comida. Então, a constatação genérica do artigo, que a gente não pode bater o martelo, teria que ter mais evidências, mas, num geral, o que ele quer dizer? Talvez aumentar a renda, aumente a quantidade de alimentação consumida. Por isso que muitas vezes as pessoas ganham mais e a primeira coisa que elas gastam mais é com comida. E aí aquele ganho a mais não vai gerar impacto de bem-estar de longo prazo, porque eu consumi todo aquele ganho em comida. Mais uma vez, eu tô comendo meu dinheiro. E isso tem ligação com as questões das frutas e do açúcar e tal. Por quê? Porque pode fazer com que, se eu estiver ganhando mais e se eu estiver emocionalmente afetado, o que eu vou fazer? Eu vou gastar mais, que aqui já provou. Vou, né, gastar mais. Será que eu não vou gastar mais com açúcar? Se eu estiver mal? Então, será que eu não tenho que levar isso em consideração e cuidar efetivamente como é que eu tô me sentindo, porque daqui a pouco eu tô comprando mais? Um outro exemplo muito simples de pensar na vida real, chega do trabalho cansado. Você não tem comida pronta. O que que você faz? iFood. Então você gasta além do que tu poderias, porque você está cansado. Então a emoção, né, o teu estado ali vai conduzir a um comportamento que vai fazer com que tu gaste o que tu não tem. E tu não te dá conta naquele momento, porque tu tem uma justificativa muito plausível. Eu estou cansado, eu não consigo cozinhar, eu estou com fome, eu preciso comer. E aí você vai no iFood. Aí o que era pra você ter uma janta que, sei lá, ia custar 10, 12 reais fazendo alguma coisa em casa. Às vezes é fritar um ovo. Você vai gastar 50 no iFood. Se for uma pessoa, né? E dependendo do que tu tá pedindo também. Só que daí tu soma 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Quanto que dá lá no final do mês? Então, esse entendimento, né, de que a forma que tu está vai influenciar o que tu vai comer, e vai influenciar o teu orçamento, essa ligação a gente precisa fazer. E aí agora a gente vai para um outro estudo muito interessante, que ele nos mostra essa questão que eu já mencionei no início, de autocontrole e impulsividade relacionado a dinheiro e comida. Ele quis estudar como que nós reagimos frente a desconto temporal relacionado a comida e dinheiro. Contextualizando para quem ainda não viu o episódio aqui sobre desconto temporal e viés do presente, o que isso significa? Todos nós temos uma tendência de priorizar ganhos imediatos em detrimento de abrir mão do ganho imediato para um ganho maior no futuro. Temos uma tendência natural, evolutiva, de sermos imediatistas. Para que nós consigamos abrir mão desse ganho no presente, seja ele de alimentação ou de dinheiro, em prol de um ganho maior no futuro, nós precisamos resistir a tentações. Quando eu falo resistir a tentações, eu estou falando eu preciso ter mais autocontrole. E eu preciso ter menor impulsividade, certo? Então, essa construção, ela sempre vai existir. Para que eu consiga ter uma decisão mais racional, abrindo mão de ganhos imediatos em prol de algo no longo prazo, eu preciso ter mais autocontrole e eu preciso controlar minha impulsividade. Impulsividade é eu faço aquilo mesmo diante das consequências negativas. Autocontrole, eu consigo resistir às tentações. Então, eu crio um contexto e eu crio perspectivas que façam com que eu tenha um maior controle sobre o meu processo de tomada de decisão, tá?
Então, essa é as construções conceituais. Do ponto de vista numérico, esse desconto temporal seria: se eu tenho um ganho hoje de R$100, e esse mesmo ganho, só para te entender o que é o desconto, tá? E eu tenho o mesmo ganho daqui uma semana de R$100, esperar uma semana para ter aquele ganho tem um desconto. Por quê? Eu valorizo mais, pelo que eu já expliquei, eu valorizo mais o ganho hoje. Então, se eu comparar o mesmo valor hoje, R$100, R$100 daqui uma semana, os R$100 daqui uma semana vão valer, sei lá, 80. Significa que teve um desconto de 20% em relação a essa espera. Tá? Em resumo, o hoje vale mais. Esperar tem um desconto. E eles queriam avaliar esse desconto. Será que nós descontamos mais comida? Ou será que nós descontamos mais dinheiro? Em outras palavras, será que nós somos mais imediatistas com o consumo alimentar? Ou será que nós somos mais imediatistas com o consumo de dinheiro? Lembrando que essas duas coisas elas estão relacionadas. E é aí que é o pulo do gato. Como que eles fizeram essa avaliação? Eles pegaram, né, e tinha um contexto de recompensas financeiras e recompensas de comida. Um dos exemplos de comida era batata frita. Então, eu precisava fazer uma escolha, né? Primeiro eles pegavam foram quantos participantes? 36 participantes. E eles colocavam os participantes a responder um questionário de impulsividade. Depois, esses participantes eles tinham que fazer essa escolha entre o ganho presente ou um ganho maior, só que mais tardio, tanto de comida quanto de alimentos, tá? E o alimento era batata frita. E também eles faziam isso utilizando ressonância magnética funcional. Então, eles estavam acompanhando o que acontecia no cérebro da pessoa neste momento. O que eles constataram? Pessoas, nós todos, somos mais imediatistas com comida do que com dinheiro. Portanto, é mais fácil abrir mão de um ganho imediato em prol de um ganho futuro um pouco maior de dinheiro do que de comida. Se eu te disser assim, você quer uma batata frita hoje ou você quer uma batata frita... Quer uma batata frita média hoje ou tu quer uma batata frita grande daqui uma semana? Ah, me dá média hoje, eu quero comer hoje. Agora, de dinheiro, tu tem uma predisposição um pouquinho maior de esperar. Só que daí mora o problema. Para que eu tenha o ganho hoje e seja imediatista hoje com a comida, eu vou pagar por essa comida. Só que daí eu tenho sempre essa predisposição facilitada de pagar por comida. E aí eu também estou abrindo mão do ganho financeiro no longo prazo. Porque este gasto adicional que eu estou tendo com comida, daqui a pouco poderia ser economizado e investido em reserva de emergência, por exemplo. Só que você, mais uma vez, está comendo o seu dinheiro pela sua impulsividade. Então, esse estudo, ele prova que nós somos mais imediatistas com comida. Nós descontamos mais a comida. Em outras palavras, se nós tivermos que comer hoje ou daqui uma semana, nós vamos preferir comer hoje. Porque é muito custoso esperar uma semana para comer uma batata frita grande. Comer a batata frita hoje. E aí eles mostram a alteração no cérebro, né? Quando eles falam de dinheiro, quando a construção e a escolha de dinheiro, o meu córtex pré-frontal dorso lateral, junto com o meu estriado dorsal, são as áreas mais envolvidas. Lembrando que o córtex pré-frontal dorso lateral é a área mais racional do nosso cérebro. E o estriado dorsal está muito relacionado com as questões de hábito, tá? E a comida está relacionada com a função temporal esquerda. Está muito relacionada com perspectiva social. Aí eu ligo com o que eu iniciei falando, que comida é memória. Comida é afeto. Sente aquele colorzinho. E é mais fácil ainda justificar, porque ela tem o benefício de é necessidade básica, recompensa primária, e dá calorzinho. E aí você não quer adiar essa recompensa. E aí você, por vezes, gasta muito mais do que poderia gastar com comida por causa de todas essas construções emocionais envolvidas nisso.